Doutor Francisco, que vocês conhecem bem, vou pegar aqui todo o currículo dele, que não é um currículo pequeno. Então, já esteve com a gente na primeira edição, fechou a nossa primeira edição de forma brilhante, falando de cirurgia de Ross, naquele cenário de valvopatia aórtica. E hoje ele vem falar do estado da arte da plastia mitral. Ele que é chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca do INC Santa Casa de Curitiba, mestrado e doutorado em clínica cirúrgica, livre docência em cirurgia cardíaca e membro da AATS e já um grande parceiro nosso aqui dos nossos eventos, que sempre eleva muito o nível. Doutor Francisco Costa, por favor, seja bem-vindo. Deixa eu botar aqui o screen share. Vamos ver como é que eu... Está vendo minha tela? Ainda não, doutor. E agora? Agora, isso, começou a aparecer. Começou a aparecer ou apareceu? Agora o senhor está compartilhando com a gente a imagem do YouTube. Não está no PowerPoint, não. Então, pera aí, desculpe se atrapalha. Sem problema. A gente está até adiantado hoje aqui. Pois é, eu estou vendo. Deixa eu ver como é que eu stop share, ok. Isso, quando o senhor for fazer compartilhamento é só escolher o PowerPoint. PowerPoint. Ok, é isso daí? Acho que ainda não veio. Isso, PowerPoint. Agora é só começar a apresentação. Então tá bom, deixa eu ver só aqui onde é que... Se eu estou vendo direitinho aqui. Então, Tiago, eu até agradeço de novo até a honra de estar fazendo essa palestra final aí da plastia mitral. Realmente é um assunto que a gente gosta muito, porque a gente tem se dedicado já há mais de 20 anos a fazer plastia mitral e os resultados são realmente bastante compensadores. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a essa apresentação. Eu vou repetir, assim, rapidamente alguns conceitos que eu assisti várias aulas do simpósio hoje, falando sobre o tempo de indicação na insuficiência mitral, sobre operar doentes que são assintomáticos ou doentes ou esperar por sintomas. Mas esse é um trabalho que realmente teve um impacto muito grande, que é um trabalho do Dr. Sarano, da Mayo Clinic, mostrando que se nós só operarmos os doentes que estão em classe com indicação classe 1, a sobrevida tardia já fica muito prejudicada. Se você seguir as indicações classe 2A, que é a presença de fibrilação atrial ou a presença de hipertensão pulmonar, já melhora a sobrevida tardia, porém, se você indicar essa cirurgia mais precocemente para centros de referência que realmente façam plastia mitral, o resultado de longo prazo, a sobrevida passa a ser quase que paralela à população normal. Então, o recado desse trabalho foi: opere os pacientes mais precocemente. Esse foi um trabalho que foi realmente muito bem elaborado pelo Dr. Sarano da Mayo Clinic. E da mesma Mayo Clinic vem um trabalho, aliás, esse é o trabalho do David Adams, mas da Mayo Clinic também tem um trabalho semelhante, mostrando que nós nos basearmos apenas numa fração de ejeção acima de 60%, muitos pacientes que estão com fração de ejeção aparentemente normal, com todas as dimensões normais, esses pacientes acabam, depois da plastia mitral, mostrando que já tem algum grau de disfunção, que nós não reconhecemos isso previamente. Talvez com o uso de ressonância a gente vá progredir um pouco mais nesse parâmetro. Mas, de qualquer forma, a mensagem temos que operar os pacientes com insuficiência mitral severa de uma forma mais precoce, desde que, isso também está estressado bem nos guidelines, que esses pacientes sejam encaminhados para serviços que tenham alta incidência de plastia mitral, pelo menos 95%, com uma mortalidade bastante baixa. E isso é corroborado também nos trabalhos de longo prazo. Esse talvez seja o trabalho de mais longo prazo de plastia mitral, que foi até 25 anos de evolução, na verdade. No gráfico ele foi censurado aos 20, do Dr. Tirone Davi, no Canadá, mostrando resultados excelentes em termos de sobrevida e com uma baixa incidência de mortalidade por causas cardiovasculares e uma baixa incidência em torno de 4% de reoperação em 20 anos de evolução.
Então, em decorrência desses dados todos que eu estou te apresentando, esse foi um slide que o Dr. Tironi mostrou aqui em Curitiba. Se vocês olharem na década de 90, vocês vejam que a grande maioria dos pacientes que eram operados eram pacientes sintomáticos, e apenas 10% dos pacientes em 90 eram operados numa fase assintomática. À medida que a gente foi compreendendo melhor os resultados tardios e as técnicas cirúrgicas foram evoluindo, vocês vejam que em centros de referência, em torno de 80% dos pacientes são operados com insuficiência mitral grave, porém assintomáticos e com função ventricular normal. Então, esse é um apelo que o cirurgião até faz, no sentido de você ter o melhor resultado possível nesse grupo de pacientes. Eu acho que esse é um dado, assim, bastante importante. É óbvio que isso vai depender, quando a gente fala em centros de referência, e esse é um trabalho também de Nova York, mostrando que o número de cirurgias mitrais feitas em diversos serviços varia desde uma cirurgia por ano até mais de 200 plastias mitrais realizadas por ano. E eu não vou entrar em detalhes nesses gráficos, mas o resumo da ópera é que nos centros que se dedicam a fazer plastia mitral, com um volume de cirurgia de pelo menos 40 ou 50 plastias por ano, os resultados imediatos são melhores, e não só os imediatos, mas também o resultado tardio, a necessidade de reoperações, ou seja, plastias que não ficaram perfeitas, o resultado é muito melhor naquele centro que se dedicam. E isso está virando uma rotina para todas as especialidades, plastia de válvula aórtica, cirurgia de FA, plastia mitral e assim por diante. Quer dizer, hoje, centro de referência virou na moda. Mas isso está em contraste muito grande com o que a gente observa em países em desenvolvimento. O Brasil não foge disso. Isso é um gráfico feito pelo Dr. Juan Pablo Manho, na Colômbia, mostrando que em 2010 apenas 30% dos pacientes eram reparados, 70% dos pacientes iam ainda para a troca valvar. E dados que são imprecisos do DataSUS aqui no nosso meio indicaram de que a plastia mitral é feita em apenas 15% dos pacientes e 85% desses pacientes vão para a troca. Essa é a realidade do país como um todo. Quer dizer, nós ainda estamos muito longe daquilo que se preconiza como um tratamento de eleição. Entrando especificamente em lados técnicos, hoje também eu vi apresentações do Dr. Eduardo, que trabalha conosco, e outras apresentações muito bonitas que foram feitas sobre a importância do ecocardiograma, mas a gente vai estressar isso aqui de novo. O eco e o cirurgião é um casamento indissociável se você quiser ter resultados de plastia mitral que são consistentemente bons. Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Quando a gente começou a usar ecocardiograma intraoperatório de rotina, muitas das cirurgias que eventualmente o cirurgião achava que ficava perfeito, ao final não ficava. Existe a ocorrência de SAM, que muitas vezes não pode ser previsto só com uma visualização intraoperatória, e outros defeitos residuais que, se você não tem o eco intraoperatório, você acaba deixando passando e o doente sai com uma insuficiência mitral, seja ela leve ou moderada. E o que a gente quer em cirurgia de válvula mitral é uma válvula absolutamente competente. É isso que a gente quer. A gente não dá para aceitar insuficiência mitral leve, quanto mais insuficiência mitral moderada. Então, essa perspectiva junto com o eco é uma coisa bastante importante. Especificamente na doença degenerativa da válvula mitral, isso também foi mostrado, é um espectro de doença. Você começa desde válvulas que têm o que a gente chama de deficiência fibroelástica, onde a boa parte da válvula é fundamentalmente normal, e você tem uma rotura de cordas da região de P2, de forma mais comum, e somente esse segmento de P2 pode, eventualmente, ter um pouco de excesso de tecido. Mas, à medida que você vai avançando no espectro da doença, você pega deficiências fibroelásticas mais acentuadas, até chegar na degeneração mixomatosa, até a forma extrema de válvulas que são aneurismáticas, com calcificação anular, que é a conhecida síndrome de Barlow. E, à medida que essas válvulas vão se tornando mais complexas, obviamente, os reparos também vão se tornando mais complexos, e a expertise para correção deve ser cada vez mais aprimorada. Então, aqui nós temos um exemplo de uma válvula mitral com prolapso de P2. Essa é a correção clássica do Carpentier, uma ressecção quadrangular, onde você tem o segmento P2 prolapsado,
existe aqui nessa fotografia uma ressecção realmente quadrangular, isso é aproximado, colocado um anel, e aqui está o resultado final. Essa é uma técnica que ainda é utilizada, é o que a gente chama da técnica do resect, que é você resseca tecido excessivo para fazer a correção da válvula mitral. Mais recentemente, você faz o respect, aqui está a cúspide anterior, a cúspide posterior aqui sendo mostrado com rotura de cordas, você não precisa retirar o tecido da cúspide posterior, melhor você preserva ele e faz a colocação de neocordas de Gore-Tex, cujos resultados tardios são absolutamente fantásticos. Depois da colocação das neocordas, você coloca um anel e a válvula acaba ficando bastante competente, com todo o tecido valvar preservado, e essa é uma técnica que tem sido utilizada cada vez mais frequentemente. Eu chamo a atenção, essa é uma das diferenças quando a gente compara, por exemplo, com o Mitra Clip, e isso também já foi estressado pelos hemodinamicistas, que não basta simplesmente você corrigir a altura da cúspide, corrigir o prolapso. A dilatação anular na doença degenerativa é um componente importante que aumenta muito a tensão nas cordas, e sem isso você não consegue um resultado de longo prazo. Essa talvez seja a grande diferença que explica a diferença de resultados entre Mitra Clip e cirurgia convencional nos pacientes com insuficiência mitral. Aqui nós temos um caso mais acentuado, é um paciente com síndrome de Barlow, vocês vejam a válvula já atrializada, quase que totalmente, e com auxílio do eco tridimensional, a gente consegue ter mais detalhes dessa válvula, mostrando que existe um vazamento em toda a extensão da válvula, mais na região comissural. Durante a cirurgia, aí está a comissura entre A1 e P1, vocês vejam a ausência de cordas naquela localização, prolapso de P2, esse P2 está sendo ressecado de uma forma não triangular, uma forma trapezoidal. Então, aqui está a ressecção do folheto posterior dessa válvula. São colocados vários fios de Gore-Tex para corrigir todo o prolapso da cúspide anterior. Aqui são liberadas as cordas para diminuir a tensão. E aqui nós estamos reconstruindo a cúspide posterior, diminuindo a sua altura. Esse buraco vai ser voltado para o anel, aí está, de forma a você deixar a altura da cúspide posterior em torno de 1,5, 1,8 centímetros no máximo. Aí nesse caso, nós usamos uns 7 ou 8 fios de Gore-Tex para corrigir o restante dos prolapsos dessa válvula de Barlow bastante complexa. Em vez de fio de Gore-Tex, aqui nós salvamos uma corda basal que pode ser utilizada para reforçar o prolapso da cúspide anterior. Todos os fios de Gore-Tex são daí individualmente separados, e aí está a válvula aparentemente boa, mas vejam que quando a gente afasta ali, a cúspide anterior ainda tem ali um pouquinho de prolapso, então você consegue ainda tirar um pequeno pedaço, realmente na cúspide anterior nós estamos bastante limitados, mas você tira um pequeno pedacinho triangular dessa cúspide e reaproxima. Então você veja que essa válvula tinha praticamente todos os defeitos que você possa querer, e aí está o resultado final dessa válvula, mostrando uma boa coaptação e ausência de insuficiência mitral ao final do procedimento. É isso que a gente quer ver após qualquer tipo de plastia. Esse filme eu já apresentei ontem, mas talvez tenha na plateia pessoas que não viram. Essa é uma outra válvula com síndrome de Barlow, com uma calcificação bastante acentuada do anel em ferradura, em torno de 180 graus. Vocês vejam o cálcio bem incrustado no anel. Essas válvulas realmente são desafiadoras, porque qualquer erro aí você leva a uma disjunção atrioventricular. A válvula é separada do cálcio, depois o cálcio é tirado da junção atrioventricular de uma forma agressiva, tirar todo o cálcio. Isso é importante para evitar a progressão da calcificação. Se você deixar cálcio, existe essa forma de deixar, mas você permite com que a doença progrida. Então, se você tirando todo o cálcio, você praticamente elimina a progressão dessa calcificação progressiva e tendo um resultado melhor. Como você tirou bastante cálcio e desnudou parte do ventrículo e do átrio, você faz uma reconstrução dessa área cruenta, cobrindo ela com pericárdio, nesse caso um pericárdio homólogo descelularizado. Você pode usar pericárdio bovino descelularizado, existem outras formas de fazer, mas depois de reconstruído, então, o anel, você prossegue com a correção das patologias, das lesões valvares que causavam insuficiência, nesse caso, tanto na cúspide posterior
como também em parte da cúspide anterior, de novo, os fios de Gore-Tex, e uma vez feito isso, uma banda de pericárdio bovino, em vez de um anel, a válvula sendo pressurizada, e quando a gente coloca a pinça, você vê que o sangue estava todo contido, a válvula está competente. Essa é uma cirurgia antiga, nós não tínhamos eco intraoperatório naquela época, esse é um eco apical mostrando que a válvula estava competente. Um outro aspecto que foi discutido aqui é sobre a propriedade de se fazer plastia em válvulas reumáticas. Eu vi muitos, eventualmente, serem contra fazer plastia em válvula reumática e serem muito reticentes. O fato é que quando nós temos que distinguir o que é o doente reumático jovem, aquela criança que eventualmente, inclusive, está com potencial de ter surtos repetidos e que eventualmente não venha fazer uma profilaxia adequada, os resultados, evidentemente, são piores do que na doença degenerativa, mas quando nós pegamos um grupo de pacientes reumáticos mais velhos, um pouco mais velhos, acima de 30, 35 anos, que tem o que a gente chama de burnout, quer dizer, a moléstia reumática já está praticamente controlada, esses pacientes podem ter, em mãos que têm expertise para isso, ter resultados que são praticamente superponíveis com a degeneração mixomatosa. A gente, em doentes jovens, a gente realmente tem forçado em fazer plastia em vez de fazer troca. Evidentemente, quando o doente chega na sua faixa de 50 ou 60 anos de idade, a partir daí, uma bioprótese já acaba tendo um resultado mais satisfatório, então o nosso limiar para trocar acaba sendo um pouco menor. Mas eu vou apresentar um caso de uma senhora de 50 e poucos anos, que coincidentemente morava na Bélgica, e foi consultar com o Dr. Gebrini, que é um cirurgião expert em plastia, e ela veio para o Brasil, a filha mora no Brasil, o seguro dela não cobria na Bélgica, então ela veio operar conosco em Curitiba, e ela fazia muita questão de fazer uma plastia. Então, esse é o eco pré-operatório dela, uma válvula reumática. Vejam o grau de espessamento do subvalvar, não tem mais corda, é só um bloco de fibrose de ambos os lados. Vocês vejam que essa válvula só consegue ser corrigida, a gente resseca não só os papilares, como também toda essa parte fibrótica, onde seriam as cordas, e agora é um bloco de fibrose de ambos os lados. Isso aí tem que ser amplamente ressecado para liberar a cúspide anterior, torná-la mais fina, como vocês vão ver aí no final, e depois todo o aparelho da válvula mitral é reconstruída com cordas em toda a sua extensão. Isso é feito também, nesse caso foi necessário também para a cúspide anterior, ou seja, esse paciente viveu só com neocordas, e aí o resultado final, essa válvula, obviamente, não ficou absolutamente do jeito que a gente gosta, mas a insuficiência mitral praticamente desapareceu, ela ficou com uma área valvar de 1,9 centímetros quadrados e tem evoluído nos últimos 3 anos, ela está com 3 para 4 anos de evolução, com um bom resultado funcional, ela está assintomática e feliz da vida com a sua válvula. Muitos pacientes reumáticos e também existem outras válvulas, tipo válvulas por radioterapia ou válvula FEM-FEM, que são retraídas e falta tecido na cúspide anterior. Muitas vezes a gente pode abrir mão de colocar remendos de pericárdio bovino de forma a fazer com que a cúspide anterior realmente vá de encontro à cúspide posterior, e aqui tem 2 exemplos desses em pacientes reumáticos. A gente consegue, inclusive, fazer um peeling da válvula mitral, e a válvula que era espessa, ela acaba ficando bem mais fina. Existe um plano de clivagem, que normalmente você consegue deixar a válvula bem mais fina, e você faz a extensão com o pericárdio ou autólogo, preservado em gluteraldeído, ou com pericárdio descelularizado bovino, também preservado em gluteraldeído, com resultados bastante satisfatórios. A nossa experiência com esse tipo de pacientes degenerativos e com doença reumática, tudo junto, nós temos hoje mais de 700 pacientes operados de plastia mitral, mas infelizmente a gente não consegue, no hospital público, nós não temos a estrutura de acompanhamento adequada desses pacientes. Então, nós pegamos isso há alguns anos atrás, 133 pacientes que foram operados no INC, no hospital privado, onde a gente faz o acompanhamento pessoal desses doentes em consultório, um por um, encaminha para fazer ecocardiograma todo ano para saber como é que esses pacientes estão. Então, esse foi o resultado que a gente obteve nessa instituição. E vocês vejam que dos pacientes que chegaram para nós com insuficiência mitral,
94% foi submetido à plastia mitral. Só 8 pacientes não foram. Pacientes, 3 deles tinham endocardite aguda, 3 eram doença mitral reumática com dupla lesão, em que a gente acabou trocando a válvula, e 2 pacientes eram pacientes que já tinham plastia prévia e que foram julgados como não apropriados para um reparo. De forma que 100% dos pacientes que chegaram com doença degenerativa, todos eles foram submetidos à plastia mitral, com resultado tardio, vocês vejam, 95% livres de reoperação, livres de insuficiência mitral moderada foi em torno de 88% aos 10, 12 anos de evolução. Então, é um resultado que acaba sendo para a gente bastante gratificante. Mesmo em doentes com endocardite, e essa é uma coisa que a gente também tem sido mais agressivo, esse é um paciente com endocardite mitroaórtica, aí está a válvula aórtica dele toda destruída pelas vegetações, isso foi trocado por um homoenxerto aórtico, que é uma válvula mais resistente à infecção, e a válvula mitral, quando a gente olhou, a primeira impressão é que a válvula acaba, não é possível de se corrigir. Você vai tirando devagarzinho as cordas infectadas, todo o tecido infectado é totalmente debridado, e ao final ali um implante de um PET de homoenxerto mitral para reconstituir a cúspide anterior, e vocês vejam que o resultado final, a válvula ficou bem competente. Nesse caso, nós não usamos anel, porque em endocardite aguda numa válvula previamente normal, não há dilatação anular e você não coloca tecido estranho, evitando a recidiva do processo infeccioso. Então, válvulas mitrais, hoje, essa é uma outra indicação, que uma vez que o doente tenha endocardite bacteriana já com disfunção valvar, a nossa conduta tem sido de dar antibiótico por alguns dias para que o doente fique, entre aspas, com uma cultura hemocultura negativa, um doente semi-esterilizado, e partimos para a operação ainda na fase aguda, antes de que as vegetações vão destruindo a válvula inteira e seja necessário o reparo. Então, essa é uma outra indicação também mais agressiva. As nossas operações, elas podem ser realizadas seja por toracotomia convencional, pode ser feita também por mini-toracotomia, como aqui vocês podem ver. A cirurgia por mini-toracotomia, ela não apresenta resultados melhores em termos de função valvar, mas ela diminui um pouco a morbidade, é capaz de dar uma recuperação mais rápida aos pacientes, é uma incisão lateral de aproximadamente 6, 7 centímetros, com o uso de um afastador de partes moles, e esse afastador só pode ser colocado, o afastador mais de metal, só pode ser colocado de uma forma bem gentil, para não ter nenhuma lesão na parte das costelas, com muita dor no pós-operatório. Então, quando a gente fala em minimamente invasivo, a gente realmente tem que fazer uma coisa que seja minimamente invasiva. E aqui o resultado estético, que muitos dos pacientes, especialmente moças mais jovens, prezam bastante, o resultado estético final, que acaba dando a eles um grau de satisfação melhor. As cirurgias, então, como eu disse, do ponto de vista de reparo, eu acho que são equivalentes. Nós fazemos cirurgias minimamente invasivas em pacientes que têm lesões mais simples. À medida que as válvulas vão avançando para Barlow ou com calcificação, a gente continua usando a toracotomia mediana, que nos dá um acesso mais amplo à válvula, e nós não podemos estragar, em detrimento de uma boa plastia, tentar fazer uma incisão menor e acabar tendo que trocar a válvula. Então, essa é uma coisa que o paciente tem que entender. Outros dados da literatura demonstram a mesma coisa, de que a cirurgia minimamente invasiva nas mãos de quem sabe fazer bem, pode ser feita cada vez mais, de uma forma mais extensa. Outros aspectos que são bastante importantes na cirurgia mitral o tratar o doente em todos os seus aspectos. Então, pacientes que têm fibrilação atrial, eles hoje vão para a cirurgia de Cox. É importante você fazer todas as linhas das lesões, tanto do lado esquerdo como do lado direito, para que você possa ter realmente o resultado bom. Não é suficiente fazer apenas o isolamento das veias pulmonares, porque a recidiva de longo prazo, quando você faz só o isolamento das veias pulmonares, os resultados, mesmo em fibrilação atrial paroxística, sem lesão valvar, sem substrato no átrio, o resultado de uma ablação, infelizmente, só dá um resultado positivo em torno de 40% a 50%. Quando você faz ablação completa, Cox-Maze 4 biatrial, ou pelo menos o lado esquerdo completo, incluindo a ablação por radiofrequência e a crioablação, que é absolutamente necessária no istmo da mitral,
você chega a ter resultados de 80%, 85% livres de evento aos 5 anos de evolução, e recentemente o doutor Damiano mostrou que esses resultados são fundamentalmente mantidos até 10 anos. Obviamente, existem fatores que são preditores de insucesso, quer dizer, pacientes mais velhos que têm átrio esquerdo grande, com a duração muito elevada, de muito tempo da fibrilação atrial, o resultado acaba não sendo tão bom quanto os doentes que a gente opera mais precocemente. Mas como a gente deve operar os doentes mais precocemente mesmo, eu acho que uma coisa vem junto com a outra. E o tipo de cirurgia, se você faz só o isolamento das veias pulmonares, o resultado não é bom. Se você faz o MACE esquerdo, já passa a ter uma incidência de resultados bons de 70%, 70%, 75%, e fazendo o MACE biatrial, especialmente em doentes que têm átrios grandes, você eleva isso até 85% de sucesso. É importante mostrar que é fundamental tratar a fibrilação atrial. Esse também é um trabalho do grupo do Dr. Damiano, da Universidade de Washington, é o cirurgião que mais faz fibrilação atrial hoje, no momento, demonstrou de que a sobrevida dos pacientes, onde aqui são todos os doentes que têm fibrilação atrial, a sobrevida tardia de pacientes tratados com ablação é melhor, quer dizer, você tem uma sobrevida maior de doentes que fizeram o MACE, e quando você faz um propensity matching, você vê que os doentes que tiveram a sua ablação feitas com sucesso tiveram mortalidade ou sobrevida tardia semelhante aos pacientes que não tinham fibrilação atrial prévia. Então, vale a pena, e eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais vai ser feita. E se a gente olhar nos pacientes que tinham fibrilação atrial, obviamente que o doente que tinha fibrilação atrial paroxística são os doentes que têm o melhor resultado tardio comparados com doentes que já têm fibrilação atrial de mais longa data. Isso também mostra, principalmente para os clínicos, que o doente que vai ser submetido à cirurgia da válvula mitral por insuficiência e que tem alguma história de palpitação, eu acho que é importante investigar esses pacientes com Holter no pré-operatório, porque algumas vezes o doente chega para a gente no consultório, o doente está com ritmo sinusal, mas ele tem uma fibrilação atrial paroxística que não foi documentada adequadamente. Esses doentes devem ir para uma cirurgia de ablação. Outro aspecto que também já foi comentado por outros durante as apresentações de hoje é a presença de trombo na auriculeta, especialmente em doentes que têm FA, mas mesmo em doentes que não têm FA, têm estenose mitral, por exemplo, eles podem ter trombo. A auriculeta deve ser ligada, né? Então, tem vários estudos, tanto com estudos transcatéter como da cirurgia, mostrando que vale a pena você ligar a auriculeta. Na verdade, não ligar significa para nós ressecar. Existem várias formas de você fazer isso. Você pode fechar a auriculeta por dentro, e isso foi uma decepção para os cirurgiões, porque a gente fecha por dentro, a gente acha que essa é uma cirurgia segura, mas a reabertura, quando você faz o fechamento por dentro do lado esquerdo, é muito frequente, em torno de 20% a 30%, e uma auriculeta mal ligada é pior do que uma auriculeta totalmente aberta. Então, o método de eleição que a gente defende é que você faça realmente uma excisão da auriculeta e faça uma sutura, porque se isso sangra, é uma complicação, realmente também, a gente não gosta de ter sangramento nessa região, que muitas vezes é de difícil controle. Por isso foram inventados clips, onde você faz um clipamento externo. Infelizmente, esses clips são muito caros e não estão disponíveis no nosso meio, até onde me consta. Então, nós defendemos fazer a ressecção e o fechamento externo da auriculeta. E, por fim, a válvula tricúspide faz parte, com muita frequência, do tratamento da insuficiência mitral. Antigamente, se tinha a noção de que, se você corrigisse a lesão do lado esquerdo, diminuiria a hipertensão pulmonar e a válvula tricúspide voltaria ao normal. A gente sabe que isso não é verdadeiro. Existem várias formas de você fazer a plastia tricúspide, seja com bicuspidização da válvula tricúspide, seja com anoplastia de De Vega, com ou sem uma banda de Teflon, ou existem anéis específicos para a correção da insuficiência tricúspide, inclusive com um formato em cela, que é o formato que tem tanto da válvula mitral como da tricúspide, que é um pouco diferente, mas os resultados são melhores quando você coloca esses anéis semi-rígidos.
O grupo de Nova York também demonstrou que todos os pacientes que têm insuficiência tricúspide moderada ou dilatação anular acima de 40 devem ser tratados, mesmo que não tenham insuficiência tricúspide importante, de forma profilática, porque se você acompanhar esses pacientes ao longo do tempo, vocês vão ver que esses pacientes acabam desenvolvendo complicações. E a plastia tricúspide associada evita o desenvolvimento de insuficiência tricúspide tardia, que, aliás, é um outro procedimento bastante grave. O doente que chega com insuficiência tricúspide funcional, uma prótese mitral ou uma plastia mitral bem feita com insuficiência tricúspide, insuficiência ventricular direita, ascite e hepatomegalia, a mortalidade é muito alta, então você tem que tentar evitar isso. Isso foi mostrado no trabalho de 25 anos do Dr. Tirone. Os resultados da mitral foram fantásticos, vocês viram que a incidência de recidiva da insuficiência mitral foi baixa, mas vocês vejam que o dobro desses pacientes acabou desenvolvendo 15, 20, 25 anos depois, insuficiência tricúspide. Então, nesses pacientes com dilatação anular e com insuficiência tricúspide moderada ou mais, eles devem ser tratados. Da mesma forma, esses pacientes tratados de fibrilação de insuficiência mitral, quando tem átrio grande, vocês vejam que ao longo do tempo, esses doentes também vão desenvolvendo 10, 15, 20 anos depois, fibrilação atrial. Então, a indicação para tratamento da fibrilação atrial e da tricúspide vem juntas como procedimentos adjuvantes que são importantes quando a gente fala em resultados realmente de longo prazo, que é o que a gente quer. Na nossa série, nós pesquisamos também para ver o que estava acontecendo com a tricúspide nos doentes até 12 anos de evolução, e apesar de apenas 15% terem insuficiência tricúspide moderada, nos doentes que tinham doença degenerativa, os pacientes especialmente os doentes reumáticos, tiveram maior incidência de insuficiência tricúspide moderada. Esses pacientes não precisaram ser reoperados, mas sempre existe uma limitação de capacidade funcional. Você já está lá dentro do coração, não custa nada você fazer uma plastia tricúspide associada e fazer o procedimento completo. Então, eu termino dizendo que as mensagens para levar para casa, o que a gente gostaria de dizer é de que pacientes com insuficiência mitral pura, seja reumática, seja degenerativa ou seja endocardite, a grande maioria dos pacientes pode e deve ser submetida à plastia mitral. O ecocardiograma é essencial para você ter um resultado perfeito, não só para você controlar individualmente, mas para o cirurgião ir aprendendo também ao longo do tempo e aprimorando a sua técnica. Então, o eco é fundamental. A cirurgia para nós, uma vez que a insuficiência mitral seja importante, a não ser que a cavidade seja realmente pequena, a dimensão sistólica do ventrículo esquerdo, nos guidelines está 40, mas para nós hoje é 35, 36. Tem insuficiência mitral em diâmetro acima de 36, nós já discutimos com o doente e recomendamos cirurgia. Tratamento da fibrilação atrial, da auriculeta e da plastia tricúspide devem ser feitas de forma associada para que você tenha o resultado tardio mais importante. É isso daí. Muito obrigado a vocês. Parabéns, doutor Francisco Costa. O senhor conseguiu causar na gente a mesma impressão que a gente teve quando nós fechamos o primeiro evento, que foi lá em junho. A gente fica completamente maravilhado com uma aula desse nível que a gente pode acompanhar com o senhor. Então, realmente, muito obrigado. Eu tenho algumas perguntinhas para a gente poder complementar e queria ouvir os seus comentários. Agente clínico que trabalha com imagem, até a intervenção transcatéter, a gente tem uma certa dificuldade de entender questões técnicas do procedimento cirúrgico mesmo ali in situ, que quem faz mesmo é o cirurgião. E aí a gente consegue buscar alguns artigos para poder discutir sobre a plastia da válvula mitral. E a questão é, num cenário de insuficiência mitral funcional, você considera que se você faz o implante de um anel com uma plastia envolvendo o subvalvar, que seja com neocorda, outra técnica que melhor lhe aprover, isso aí teria um resultado semelhante ou melhor do que a troca valvar para uma prótese no cenário de insuficiência mitral funcional? Bom, aí nós estamos, eu nem entrei na funcional aqui na nossa apresentação, porque ficou mais na doença orgânica mesmo. A insuficiência mitral funcional, ela é uma doença do ventrículo. A válvula mitral está envolvida secundariamente, isso vocês discutiram amplamente. Existem parâmetros ecocardiográficos que dizem quando simplesmente um anel subdimensionado pode resolver. Então, se você tem um tenting, que não é muito grande, um tenting de aproximadamente até 8 milímetros,
onde existem medidas ecocardiográficas que você vê o ângulo da válvula mitral em relação à parede, quando esses ângulos não estão também muito repuxados, e o anel não é muito dilatado, e geralmente o anel não é muito dilatado. Isso é um outro dado importante. A gente vai em reunião clínica, a gente escuta, não, esse paciente tem uma insuficiência mitral funcional por dilatação do anel. A patologia que menos dilata o anel é a doença isquêmica, a insuficiência mitral funcional. Mas, enfim, quando você tem esses parâmetros ecocardiográficos mais benignos, você consegue, fazendo um anel subdimensionado, você consegue ter um resultado tardio ou imediato bom. Toda vez que essa válvula tem um jato mais complexo, não basta isso. Então, você tem que fazer ou uma técnica do sling, que é você aproximar os papilares, você envolve com uma tira de pericárdio, com uma tira de córtex, aproximando um papilar do outro, e a técnica que nós mais temos utilizado é fazer, da mesma forma que se viu aquele slide da ampliação da cúspide anterior com PET de pericárdio bovino, nós temos feito isso em doença isquêmica, porque você joga a válvula, a cúspide anterior em direção ao posterior e coloca um anel desse que idealmente deve ser o específico de doença isquêmica, que ele tem um diâmetro anteroposterior menor. Se você lembrar a aula do professor Pibarot, ele mostrou para a gente de que alguns doentes que têm dilatação ventricular não têm insuficiência mitral nenhuma. Doentes que têm insuficiência aórtica com um ventrículo enorme não desenvolvem insuficiência mitral funcional. Por quê? Porque a válvula mitral cresce. Existe um estímulo para que essa válvula mitral cresça. E a insuficiência mitral não se desenvolve. Então, a forma de você corrigir isso é fazendo uma extensão da cúspide anterior da válvula mitral. Nós temos uma experiência já boa com isso e os resultados são bem satisfatórios. Fantástico. Excelente resposta, complementou bem. Eu vi agora na aula que o senhor apresentou sobre... O senhor estava reconstruindo um Barlow bem complexo. Aquilo ali realmente é para pessoas como o senhor que tem realmente uma mão muito boa para isso. E aí vem uma pergunta, o acesso lateral, né, menos invasiva, que é a toracotomia lateral, o senhor consegue enxergar algum tipo de doença da válvula mitral que o senhor não optaria por esse acesso, ou é apenas uma questão de tempo maior e o senhor acaba encarando esse acesso caso seja uma questão estética muito importante para o paciente? Exemplo claro, um Barlow tão agressivo como aquele que o senhor reconstruiu que ficou excelente. Acha que seria possível? É rotina para você uma abordagem lateral? Ou o senhor vai partir mesmo para a esternotomia clássica porque trata-se de uma válvula muito doente? Aí é uma questão, talvez, de você se julgar, você se auto-julgar. Alguns centros com volume muito alto, que operam 200, 300 plastias mitrais por ano, desde que você faça um programa sério, envolvendo extracorpórea, anestesia, eco, você consegue corrigir boa parte das válvulas insuficientes por mini-toracotomia com bastante segurança. Nós temos um volume bom de válvula mitral, mas eu não me sinto tão seguro de avançar em patologias mais complexas. Então, se nós temos prolapso de T2 ou um prolapso mais localizado de cúspide anterior, que a gente prevê um resultado, uma cirurgia menos complexa, a gente discute com o paciente e a gente acaba fazendo por mini-toracotomia com bastante segurança. À medida que a válvula vai se tornando complexa, eu nem dou bola para o lado estético. Eu falo para o doente que o importante não é que ele saia com uma cicatriz mais bonita. O importante é que ele saia com a válvula boa. Então, vamos dizer, começou a ficar muito complexa, tem calcificação, tem Barlow, realmente, particularmente, eu prefiro fazer por toracotomia mediana, apesar de reconhecer de que em centros com muito volume, isso possa ser feito com a mesma segurança. Perfeito, professor. Já trouxe aqui os dois companheiros, acho que o senhor conhece também a Bruna, que está aqui com a gente, para poder exatamente agradecer essa aula fantástica, uma aula magna, que foi fantástica, encerrou em altíssimo nível o nosso evento. Agradeço mais uma vez o tempo que o senhor dedicou a gente e já esteja certo que no próximo evento nós com certeza vamos lhe enviar um convite para poder ter esse privilégio de poder ver o senhor falando. Então tá bom, muito obrigado, Bruna, Tiago. A gente está realmente muito feliz de participar e a gente fica muito feliz também de ver jovens cardiologistas com um nível já de expertise e de entendimento
das patologias valvares, não só a mitral como a aórtica. Vocês vão ter um futuro brilhante pela frente e a gente só fica feliz de poder estar, de alguma forma, participando junto com vocês. Um grande abraço. Nós agradecemos, Obrigado. muito obrigado. Obrigado.